Salve negros, alvinegras e amantes do futebol que respeita a estrela solitária General Severiano. Sejam muito bem-vindos, canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou fazer um formato um pouco diferente do que eu ia fazer nas últimas semanas, em relação a fazer, em vez de fazer um pós-jogo muito extenso, eu vou dividir esse pós-jogo em dois grandes capítulos, digamos assim. Que seria, esse aqui vai ser focado no jogo em si, aos possíveis erros do Arthur Jorge, dos nossos jogadores, do nosso time. E no próximo vídeo que eu vou postar, vou tentar postar ainda hoje, um capítulo só para arbitragem, que merece um destaque. Mas vamos deixar isso para outro vídeo. Vamos focar nesse aqui agora no nosso time, no jogo em si, no Arthur Jorge, que é o seguinte. Claro, né? Quem puder valorizar meu trabalho, já deixa o like, compartilhem, grupos de botafoguenses, outras redes sociais, inscrevam-se no canal, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala, quem ama. Isso aqui, estrela solitária, General Severiano, tem muito peso e muito valor na vitória e na derrota. Não vamos sumir aqui porque o time perdeu. Então é o seguinte, meus amigos, no meu ponto de vista, eu não acho que essa é uma derrota diferente das anteriores que a gente teve. Que, no meu ponto de vista, não foi uma desorganização extrema durante os 90 minutos, não teve falta de vontade e não foi um futebol catastrófico que levou a gente a essa derrota para o Bahia. No meu ponto de vista, o time jogou bem, uma parcela do jogo muito maior do que o Bahia. No meu ponto de vista, a gente foi melhor na primeira metade do primeiro tempo e durante quase que o segundo tempo todo. Né? O Bahia no segundo tempo teve uma estocada e foi fatal ali, fez o gol. Porém, no primeiro tempo, tivemos um gol anulado do Luiz Henrique, criamos algumas chances até metade do primeiro tempo. Aí na segunda metade do primeiro tempo, aí o Bahia foi superior, o Bahia controlou o meio campo, o Bahia teve um domínio, criou algumas oportunidades de gol também. Teve o lance do pênalti, que, olha, vamos falar. Aí eu não vou nem botar questão de arbitragem, aí eu falo o que o Hugo... Eu particularmente não gosto de crucificar um, dois jogadores e socar uma derrota em cima de poucas pessoas. Para mim, na maioria das vezes, quando perde o time inteiro. Porém, essa já foi a terceira vez que o Hugo cometeu o mesmo erro. Essa seta desse braço dele suspenso ali. Cara, ele toda hora o cara não consegue ou ficar com o braço justo ao corpo ou com os dois braços para trás, como a maioria dos jogadores com o mínimo de noção. Ainda mais aqui no futebol brasileiro, que marca pênalti com muito mais facilidade do que no futebol europeu, por exemplo. O cara... O lance foi quase que idêntico ao lance do pênalti da Libertadores contra o Junior Barranquilla. Cara... E teve um outro lance, não me lembro em qual jogo, que por sorte o juiz não marcou, mas foi um lance muito parecido também. Que ele deixa a margem para a bola bater no braço dele e o braço não tá junto ao corpo. Além do que o Hugo também fez uma partida pavorosa, né? Tava uma avenida ali. O melhor momento do Bahia, a maior parte das jogadas saíram por ali. Pelo lado direito de ataque do Bahia e pelo nosso lado esquerdo de defesa, muito graças ao Hugo. É complicado, viu? Pensar que ele vai ser o nosso lateral esquerdo no jogo da Libertadores, que vai ser o mais importante dentre esses próximos, é de matar. Vou falar pra vocês. Vamos tentar aqui. O que mais? Pra mim, o Jefinho também não fez um bom jogo ali no primeiro tempo. Alguns erros de tomada de decisões. Ele teve uma jogada que ele consegue costurar 2, 3 jogadores do Bahia e ele abre uma chance perfeita para ele dar um passe do lado direito pro Savarino. O Savarino sair na cara do gol ali, totalmente de posição legal. E aí ali ele tentou finalizar, estou para fora. Em um outro momento que ele poderia ter tentado finalizar, que ele recebe uma bola também do lado esquerdo ali em condições de finalização, ele não chuta e tenta para tocar para alguém marcado. Agora não me lembro se era para o Júnior Santos ou o próprio Savarino, mas alguém que estava mais no centro, ele estava mais para a esquerda e não toca.
Então, mais um primeiro tempo terrível. No segundo tempo, o Jefinho se redime um pouco, porque ele faz aquele golaço, né? Era uma coisa que pra mim era o último jogador do Botafogo ali que tinha que ter entre os jogadores mais ofensivos, né? Digamos assim, que tinha que ter um momento ali, um gol bonito para tentar retomar confiança, que era pra mim o único que fez uma sequência de jogos muito abaixo. Apesar de, por exemplo, o próprio Luiz Henrique também vir oscilando, mas ele já resolveu no clássico contra o Flamengo, já teve partidas muito boas, fez gols, né? No jogo de ontem ele não foi tão bem o Luiz Henrique, porém ele já teve alguns momentos, enquanto o Jefinho não tinha tido nenhum momento de destaque em todos esses jogos aí, nos últimos meses, né, tirando o Carioca. Na verdade, até o Carioca, desde que ele voltou da lesão, ele não fez uma grande partida. Vamos ver o que mais que a gente teria que mencionar aqui. Assim, dá um mérito pro Bahia também, não vou aqui desmerecer totalmente, porque assim, inclusive eu vi muita gente tratando o Bahia como o mesmo Bahia que foi o time do ano passado, o time que brigou para não cair. Eu no pré-jogo, eu já falei, cara, o Bahia tem um time bom, investiu pra caramba, investiu acho que mais de 200 milhões em contratações, tem jogadores ali de alto nível, Everton Ribeiro, Cauli, inclusive que já anulamos muito bem o Cauli. O centroavante é um bom jogador, apesar de ele ter feito o gol de pênalti, mas o John fez uma defesaça, quase um milagre, numa cabeçada ali no finalzinho do primeiro tempo. Tem bons jogadores, o lateral direito é muito bom, não lembro o nome de agora. O Caio Alexandre é um baita de um volante, tem vários jogadores de destaque ali. Então eu não vejo como uma derrota vergonhosa, mesmo apesar do jogo ser na nossa casa, porque o Bahia é um bom time. E como eu falei no pré-jogo, no meu ponto de vista, o Bahia esse ano ele briga por G6 ou se encaixar muito bem até G4. Não é um time para você tacar para M ali como um time de Várzea, um time de terceiro, quarto escalão, não. Então esse é um ponto. O Botafogo jogou contra um adversário forte, um bom adversário. Não era um timinho de pé de rato, não. Isso é uma das coisas que eu não vejo como humilhação, essa derrota, né? Eu particularmente. E também o mérito do Bahia foi... mostrou ter capacidade de trocas de passes, construção de jogadas, no primeiro tempo principalmente, no segundo tempo praticamente não fez nada. Mas também, o segundo tempo terrível do Bahia, pra mim, teve muito a postura do Rogério Ceni, né? O Rogério Ceni já é ele particularmente é um cara que eu não admiro tanto. Eu acho que não sei se na mão dele o Bahia pode render o que se espera pelo investimento que fez, pelos jogadores que tem. Porque no meu ponto de vista ele deu um tiro no pé, ele tirando o Everton Ribeiro e o Everaldo, né, o centroavante, que no meu ponto de vista eram os melhores jogadores do time e que ajudavam o Bahia a ter uma certa posse de bola. Desde que os dois saíram, o Botafogo teve domínio absoluto, né, no segundo tempo. E foi o único ataque do Bahia praticamente no segundo tempo, em um momento que o Botafogo estava fragilizado ali a defesa, porque o Gregory tinha sido puxado para terceiro zagueiro, saía da função de volante para ir para terceiro zagueiro, o Diego Hernandes para a função de ala na direita, a defesa ficou uma vala ali no meio campo, no centro ali, que foi por onde o Ratão cortou ali no contra-ataque, saiu sozinho contra o John ali. Então não sei se pode se considerar uma tacada de mestre do Rogério Ceni. Acho que eu vejo mais como méritos para os jogadores ali, da agilidade e da esperteza ali de infiltrar no momento que a defesa abriu espaço. Né? Mas, agora vamos falar da alteração, né? Alguns já começaram a chamar o Arthur de professor Pardal. A coisa mais maluca que, no meu ponto de vista, ele fez depois de jogar com 4 atacantes no primeiro jogo na altitude, acho que é a segunda coisa mais maluca que ele fez, digamos assim, que foi botar o Alexander Barbosa de centroavante, né? O nosso zagueiro de centroavante ali para tentar buscar, inclusive na coletiva ele fala, foi a única alternativa que eu encontrei para tentar botar mais um jogador alto, forte, para bolas aéreas, pelo fato do time estar construindo muito pelas pontas e muitas bolas cruzando na área. Ele mesmo disse isso. Eu ouvi muitos botafoguenses já descendo a lenha, já falando professor Pardal, invenção de moda, não sei o que lá.
Olha, eu particularmente, eu sou um cara que eu reclamo bastante de técnicos que não têm coragem, de não têm ímpeto de fazer algo diferente, tentar buscar um jogo que tenha vontade de vencer, que fique mais no feijão com arroz e com medo de tentar alguma coisa diferente para ou morrer no empate, alguma coisa mais simplória assim. Então eu não vou ser hipócrita de malhar ele por causa disso, porque eu, apesar de ter me surpreendido, demorei um pouquinho para entender, depois de todas as alterações, que o Barbosa ia para centroavante e o Diego Hernandes ia virar ala, eu não critico a alteração do Barbosa em si. Para mim foi válido, não tínhamos centroavantes, Tiquinho e Matheus Nascimento machucados, não tínhamos outro centroavante. Para mim foi válida. O técnico da Holanda na última Copa do Mundo fez algo parecido e deu certo. O cara conseguiu fazer gol, levou o negócio pro pênalti. Se tivesse dado certo, ele seria tratado como lenda aqui hoje, né? E não deu certo, mas pra mim foi válida. E assim, eu acho bacana esse tipo de atitude, assim. Mostrar coragem, mostrar ímpeto e mostrar que o cara quer muito ganhar. Lembremos do jogo há poucas semanas atrás, do Palmeiras e Flamengo, a pachorra que foi, que se resumia em uma frase do Luxemburgo antiga. Muitas vezes o medo de perder supera a vontade de vencer. O Arthur Jorge mostra que não tem isso. E pra mim, outra coisa. Se é pra você inventar moda, fazer algo maluco pra caramba, esse foi o momento certo. Porque foi uma rodada entre 38 do Campeonato Brasileiro. Pra mim, isso não poderia ter sido feito na Libertadores ou na Copa do Brasil. Ali, mata-mata, o negócio é bem diferente. Ele mesmo na coletiva ele admite que ele não treinou aquilo. Foi algo que ele, na hora, ele tentou e vamos com tudo. Na linguagem do poker, né, seria o famoso all-in, né? Que o pessoal fala que é você apostar todas as fichas em um movimento e fazer de tudo por aquilo. Infelizmente não deu certo, porém, meus amigos, nosso time mostrou que fez de tudo para vencer. No meu ponto de vista, o mais justo seria um empate nessa partida. Não merecemos ter perdido, porque jogamos bem. Principalmente no segundo tempo e no início do primeiro ali. O Bahia ficou totalmente pressionado. E também temos que destacar que ele criamos várias chances, meus amigos. Não foi um jogo tiriça assim que você tem uma, duas chances e depois só a carniça, só todo mundo desesperado, desorganizado. Não, tivemos várias chances. Lembramos aquele gol feito que o Cuiabano perdeu. Eu não quero malhar ele, não vou botar ele como um dos culpados. Porque é só a segunda partida do cara e o que ele tem demonstrado já tem sido muito acima do que eu esperava nesse início. Levando em conta que o cara não tem entrosamento nenhum com o time e também nenhum entrosamento com a dinâmica do Arthur Jorge, que é muito diferente da do Renato Gaúcho. Também já está fazendo mais do que eu esperava nesse começo. Eu acho ele um bom jogador que tem muito potencial, mas ele já está entregando bem mais rápido do que eu achava. Porém, aquele gol é complicado de perder, né? Aquele gol é complicado de perder. E, além disso tudo, ainda vai ter o lado da arbitragem. Só que isso eu vou fazer outro vídeo, porque esse vídeo já vai ficar maior do que eu esperava aqui. Mas, meus amigos, assim, eu digo a vocês, foi uma derrota, mas foi coisa do jogo. Pra mim não teve covardia, não teve medo, não teve falta de vontade de ganhar. O time se desorganizou mesmo, no meu ponto de vista, mais depois da entrada do Diego Hernandes, porque aí ele foi nulo no jogo, ele não atacou e não defendeu. Ele estava pegando o espaço do Romero, o Romero também não conseguiu jogar, ficaram os dois praticamente pregados um no outro ali, sem desenvolver nada para aquele lado. Para mim, mais culpa do Diego Hernandes. Para mim, o erro de substituição do Arthur Jorge não foi nem o Barbosa lá improvisado de centroavante na loucura. O erro foi o Diego Hernandes porque ele foi nulo ali. Eu era muito mais botar o menino Yarley para fazer a ponta ali, que é um garoto mais incisivo, um garoto de personalidade que chuta, finaliza muito bem também com as duas pernas. Ele poderia ter entregado mais do que o Diego Hernandes, ou mesmo o Matheus Ponte, para fazer uma dobradinha com o Romero. O Matheus Ponte também se posiciona, é um lateral de origem, né? Ele faz a função de ala com mais facilidade do que o Diego Hernandes. Para mim, se teve um erro de alteração do Arthur Jorge, foi essa. O Diego Hernandes, em vez do Matheus Ponte ou do Yarley. Eu particularmente preferi o Yarley entrando ali, e não o Barbosa. Como eu falei, para mim foi válida a tentativa, por mais maluca que pareça. Eu particularmente gosto disso e para mim foi testado no momento certo. Foi numa rodada de brasileiro. Agora se ele fizesse num jogo de Libertadores e a gente perdesse uma partida de mata-mata, aí sim. Aí eu provavelmente estaria descendo a lenha ali, porque fala, pô. Mas lembremos que hoje ele faz um mês de Botafogo, né? Ele não é um cara que tá um ano aqui no time.
Então, jogo a jogo, aos poucos ele vai fazendo algum teste. Ontem, contra o Bahia, pareceu algo mais brusco, por ser algo assim bem surpreendente de um zagueiro de centroavante. Mas para mim o que quebrou o nosso time mesmo ali foi muito mais o Diego Hernandes na direita, anulando o Romero e não defendendo. Inclusive ele foi um dos culpados também de não fazer a linha de defesa que facilitou o contra-ataque do Bahia, porque ele não estava próximo ali, não fez a recomposição. Aí o Gregory saiu da sua, foi tentar fazer um pouco para a direita e abriu aquele espação para o contra-ataque do gol do Ratão. Né? Então, para mim, a alteração mais errada foi do Diego Hernandes, não a do Barbosa. Agora, deixe mais nos comentários o que vocês pensam, vocês concordam, discordam. Tem outro ponto de vista. E assim, meus amigos, não vamos achar que é terra arrasada, não, porque nosso time jogou bem, mostrou um bom futebol, pressionou. Para mim não foi justa a derrota pelo que o time apresentou. O time criou muitas oportunidades de gol, foi muito raçudo, muito brigador e muito ofensivo. Então essa derrota não é uma derrota que vai me deixar mega abalado assim e preocupado pro jogo da Libertadores. Ainda tenho total confiança que nosso time, pelo que mostrou, até nessa derrota, alinhando um pouco mais as finalizações e estando um pouco mais concentrado ali nos passos, nas criações de jogadas, tem totais condições de ser competitivo frente a qualquer adversário. Grande abraço a todos vocês, não se compara, é diferente, saudações alvinegras. Valeu!